futuros e futuras canadenses, hoje eu estou aqui como convidada especial, né? Uma das convidadas mais novas que eu já entrevistei. A Júlia, ela vai falar um pouco sobre a experiência dela aqui no ensino médio no Canadá. Então, se você tem filhos, mas você está com quantos anos, Ju? Eu tô com 18. 18. Então, você fez de 16 aos 18 aqui, foi isso? Dos 15 aos 18. Dos 15 aos 18, gente. Então, assim, ó, o ensino médio todinho tá coberto. Então, eu vou deixar você contar um pouquinho da sua história, se apresentar para o pessoal. Gente, não esquece de dar o joinha, dar o coraçãozinho aqui no começo da live. E lembre-se, aqui tem um botãozinho de compartilhar, que vocês podem compartilhar com as famílias ou com os adolescentes / young adults que vêm estudar aqui no Canadá, tá? Para ouvirem um pouquinho da experiência da Ju. Então, mete bronca. Eu mudei pra cá no final de 2019. Comecei ensino médio no primeiro mês de 2020, que foi logo antes da pandemia. Mas eu passei os últimos 3 anos do ensino médio aqui. Uma parte foi online, uma parte foi presencial. Mas mesmo assim, aqui eu vivi muitas coisas que no Brasil não teriam sido possíveis. Como, por exemplo? Eu fazia parte desse projeto de artes, o SHISM, que é SHSM, Specialist High Skills Major, e eu tive muitos workshops, eu tipo, conheci pessoas importantes dessa área de artes aqui de Toronto, né? E para você começar a fazer networking, tipo, na época do high school é tipo uma coisa muito rara que eu não teria conseguido fazer no Brasil. Eu consegui muitos certificados que são tipo extremamente caros de conseguir, tipo de primeiros socorros e de segurança no espaço de trabalho, que na hora que eu começar a procurar emprego vão ser muito valiosos e eu fiz tudo de graça por causa da escola. Muito bacana, muito bacana. Ju, como é que funciona a escolha das matérias quando você está no ensino médio aqui? Então, no meu primeiro ano, como eu cheguei no meio, eu não tive muito o que escolher, eles só me botaram onde tinha vaga. Mas aí, já em fevereiro do ano anterior, então, tipo, meses antes do ano seguinte letivo, aqui em Ontário, tem esse portal que chama My Blueprint, e aí você vai lá e escolhe as matérias que você quer, em ordem de preferência, e eles tentam te colocar lá. Aí também você pode mudar as matérias depois, largar as matérias se você não precisar do crédito. E é isso, vai pela sua preferência e pelo que é necessário para o seu. Porque você desejar fazer na faculdade. Entendi. Então, por exemplo, se eu não quiser pegar nunca física porque eu vou para uma área que não tem nada a ver com isso, eu vou fazer história na faculdade, eu não quero estudar física, eu posso não estudar física? Eu mesma não fiz física. Tem algumas matérias que são obrigatórias no começo. Tipo, no Grade 9, eu não sei quais matérias são obrigatórias, mas eu acho que tem que fazer francês, tem que fazer matemática, inglês, geografia, enfim, essas matérias que a gente também aprende no Brasil. E aí, quanto mais você cresce, menos tem matéria obrigatória e você vai ficando mais livre assim. Então, agora no último ano, a única que eu precisava fazer era inglês e o resto eu fiz tudo que eu queria, entendeu? E como é que faz, por exemplo? Porque isso você está partindo do princípio que você sabe a área que você quer É, estudar, né? Então, as pessoas perdidas na vida, que nem eu, que aos 33 anos que não sabe nada, não vai então, um de um monte de coisa, pode fazer isso? então, tipo, o sistema do Brasil faz você pegar todas as aulas, que também é um pouco assim, né? Se deixa meio sobrecarregado. Mas o do Canadá também assume que com 15 anos de idade você já sabe o que você quer fazer da vida. Então, por exemplo, se você quiser ser médico, você tem que fazer todas as ciências, matemática e não sei o quê. Então, tipo, se você decidir que quer ser médico no final, meio que já era, entendeu? Porque você precisava daquelas matérias. Então, o certo é, tipo, você ir pelo que você gosta e depois escolher alguma coisa que aceita essas matérias. Entendi. Ok. Quantas matérias se faz por semestre e as opções são as mesmas do Brasil? Por semestre, eu faço 4, e no total, no ano, eu faço 8, e as opções não são as mesmas do Brasil. Tipo assim, tem o matemática, inglês e tal, mas também tem umas mais específicas, tipo, tem culinária, tem fashion, enfim, tem várias outras opções que não tinham no Brasil, e também as aulas são mais específicas, tipo, não é história no geral, tem história canadense, tem história do mundo, mas eu acho que história do mundo é só no último ano que eu tava. E aí, tipo, matemática tem cálculo, tem funções, então, tipo, não é uma aula só, entendeu? São umas coisas mais especializadas. Como se fosse matemática 1, matemática 2, matemática 3. É,
Isso aí eu me lembro que eu tive. Eu tive matemática 1, matemática 2, física 2, química 1, química 2. Porra. Já conheceu algum aluno trans na escola? Sim. Oh, Um dos meus melhores amigos na escola é trans. E a minha escola, assim, tem um ambiente muito tranquilo e muito acolhedor para todo mundo. Então, eu era parte do conselho estudantil e essa pessoa trans era, tipo, a posição dela era cuidar da igualdade no ambiente da escola. Então, agora em junho, antes das aulas acabarem, a gente teve um dia, não era tipo um parque de diversões, mas tinha os brinquedos, tinha comida e não sei o quê, e era de orgulho LGBT, e todo mundo tinha que ir colorido, e tinha doação para o projeto Trevor, que é para pessoas trans, de apoio a pessoas trans. Então, sim, eu acho que aqui no Canadá tem mais apoio do que tem no Brasil. bacana. Saberia dizer como é o tratamento de alunos LGBT na escola? Eu também sou LGBT e na escola eu nunca me senti que eu tinha que esconder essa parte de mim. Os professores e o diretor sempre foram muito abertos assim. Inclusive esse ano eles estavam fazendo aulas, tipo a galera da escola, os funcionários da escola estavam fazendo aulas de como desconstruir os preconceitos que eles cresceram aprendendo, porque a nossa geração não é mais assim, e eles estavam usando aquele argumento de, mas eu cresci assim, na minha época era assim, então eles começaram a fazer umas aulas de desconstruir isso para estarem preparados para um ambiente mais aberto na escola. Nossa, muito bacana. Como eu preparo para a vida universitária na escola? Escolha diária, vocação, trabalho? Vocês têm aulas desde cedo de... Como é o nome? Orientação vocacional, esse tipo de coisa? Eu tive uma aula que é obrigatória no Grade 10, que chama Careers, que a gente tinha que se planejar para o futuro. Então, você tinha que, tipo, pesquisar sobre universidades, pesquisar sobre áreas de carreira e meio que planejar o que você queria fazer depois da universidade. Também tem aula de planejamento financeiro e tal. E a escola também está sempre aberta para te ajudar, porque esse processo de aplicação de universidade é tipo muito estressante para todo mundo. E eu também não fazia ideia do que fazer, porque eu passei minha vida inteira achando que eu ia fazer ENEM, e era isso, eu ia para uma federal, mas aí chegou aqui e era completamente diferente o sistema. Então eu tava meio perdida e minha orientadora me ajudou bastante, me andou pelo processo inteiro de aplicação. Então é estressante, mas eles te preparam. Entendi. Deixa eu só entender, você veio para cá como estudante internacional ou você veio acompanhando seus pais? Eu vim com meus pais, eles têm work permit, eu tenho student permit. Entendi. Tá. Como é a adaptação de brasileiros no ensino médio? Como é a recepção do povo? O ensino é bom? 3 perguntas. Vamos para a dos brasileiros. Adaptação dos brasileiros. Então, assim, eu conheço bastante brasileiros assim, da minha idade aqui de Toronto e eu vejo que eles se mantêm mesmo que no mesmo grupo, entendeu? Eu tenho, tipo, grupo de brasileiros e tal. Mas na minha escola era eu e meu irmão e mais uma menina de brasileiro. E é meio diferente, assim, quando eu cheguei aqui, eu já mudei de escola muito no Brasil, então eu esperava, tipo assim, quando tinha um novato, todo mundo ia querer ir em cima. E aqui eles não ligam muito, entendeu? Eles não dão muita atenção, eles são um pouco mais frios do que os brasileiros. Então foi meio que um choque que eu esperava assim ser recebida e não fui, mas você vai se adaptando, você vai achando seu grupinho e tal. Okay. Aí a outra. Como é a recepção do povo? Meio que você já respondeu. E o ensino é bom? Polêmica. Assim, a estrutura aqui é muito melhor que a do Brasil. Tipo, a minha escola é a escola que mais recebe verba do TDSB. Então, a estrutura é, tipo assim, muito melhor do que qualquer escola que eu já tive. Mas eu tinha muito medo de ter que voltar pro Brasil e ter que, tipo, fazer um vestibular, por exemplo. Porque o que eu aprendi aqui não serviria para fazer um vestibular depois, entendeu? Eu não ia conseguir entrar numa universidade no Brasil com o que eu aprendi aqui. Então, tipo, se você quer ficar aqui depois do ensino médio, o ensino é bom para ficar aqui. Mas se você quiser voltar pro Brasil e se inserir naquele sistema de novo com o que você aprendeu aqui, eu não sei se ia dar muito certo. Complicado. A gente só explicando o TDSB, né? Que você falou, é o Toronto District School Board. Né? B. Que é tipo o Ministério da Educação. TDSB. B, com P no final. Falei P. Bom, agora. Como os outros alunos lidam se alguém não tem o inglês perfeito? Quando eu cheguei aqui, eu não fui direto para aula de inglês, eu fui para o ESL, que é uma aula para alunos que o inglês é a segunda língua, ou não é a primeira língua.
Então, todo mundo que eu convivia não tinha inglês muito bom. Então a gente não se julgava, entendeu? E eu também não acho que os canadenses julgam. Eu acho que a gente tá mais preocupado do que eles. A gente tá mais preocupado com passar vergonha do que eles estão preocupados com você falar algo errado. Então, aqui no meu bairro, na minha escola, tem gente de tudo quanto é lugar. É tipo um bairro bem multicultural. Então, eles não vão te julgar, entendeu? Eles estão acostumados com isso. E a maioria das vezes eles estão mais curiosos sobre a sua cultura do que preocupados com você não saber sobre a deles. Ok. O que é engraçado, né? Porque assim, eles não estão interessados no aluno novo, mas eles são mais interessados na sua cultura do que se você... Sim. Confuso esses... Confuso. Tá. É possível em escola pública? É ensino médio. De ensino médio. Ensino médio em escola pública paga compensação para o governo? Eu fiz escola pública aqui, eu fui pra escola pública todos os anos, na mesma escola, e eu só paguei, tipo, uma taxa de US$ 15 quando me matriculei, e foi isso. O resto foi tudo de graça. De graça. É possível fazer apenas uma parte e a outra parte no Brasil? Ano no Brasil? Eu fiz o primeiro ano, o que seria, tipo, o Grade 9 eu fiz no Brasil, que seria o nono no Brasil. O Grade 10 eu fiz metade no Brasil e metade aqui. E, assim, deu certo, só teve aquele problema de eu não poder escolher as matérias no primeiro ano, eles só me encaixaram onde tinha vaga. Mas, sim, acho que dá pra fazer. É meio complexo, né? Porque o ano no Brasil começa em janeiro e aqui começa em setembro. Então, Sim, em qualquer momento que você entrar, ou você entrou no atrasado ou adiantado. anterior ou você entrou no meio desse. Sim. Tipo, eu saí do Brasil no final do ano, né? Então faltava, assim, semanas pra eu acabar o Grade 10 lá no Brasil, né? O primeiro ano do ensino médio. Aí eu cheguei aqui, eu tive que refazer o último semestre inteiro. E foi mais fácil. Foi, eu acho que, porque assim, se eu tivesse sido adiantada, eu estaria meio perdida Uhum. e também eu teria me formado no meio da pandemia. Então, ainda bem que eles me voltaram um semestre. Tá. Existem panelinhas iguais aos filmes americanos ou o Canadá é mais aberto? Assim, tipo, os filmes é meio exagerado, né? Não é tão fechado assim, mas existe as panelinhas. Ainda mais assim, de cultura, sabe? Tipo, na minha escola tinha muito sérvio, então eles ficavam muito juntos e, enfim. A gente faz panelinha até depois da escola, gente. Acho que na escola tem de brasileiro. Da vida não tem panelinha de brasileiro? Pelo amor de Deus. Sim. Tem em qualquer lugar. Qual a pontuação mínima no IELTS ou CLB para você entrar na escola? Eu não fiz IELTS ou alguma prova assim pra entrar na escola. Você não precisa ter um nível de inglês pra entrar na escola, mas eu fiz uma prova do governo que é só de nivelamento mesmo, pra eles saberem onde te colocarem, entendeu? Uhum. E aí eu fui testada em matemática e inglês só, pra eles saberem se eu tava no nível da minha turma. E aí eles colocaram qual nível de ESL eu tava, qual nível de matemática eu tava. Para te colocar de acordo com o seu nível de inglês, mas a gente está falando na turma de ESL, não na turma de escola. Isso. Tá. Não, pode ser que alguém venha de outro país e já tenha, tipo, o nível de não precisar ter ESL. Eu tenho ESL do A até o E, eu acho. Uhum. E aí eu lembro que eu fui colocada, tipo, no D. E aí eu fiz, tipo, um ano de ESL, 2 semestres de ESL. E aí eu fui pra aula de inglês normal. Ah, tá. Porque quando a gente está falando assim, aula pré-requisito para você ir para uma aula de inglês, ou seja, o que seria o português da gente, onde a gente estuda literatura, onde a gente estuda Uhum. todas essas coisas da língua, você tem esse pré-requisito. Mas para qualquer outra, você não tem esse pré-requisito. É isso. Não, não. Beleza. É porque você estava pensando assim, será que ela precisa ter o inglês para, de repente, cursar matemática? Ela vai ficar só estudando inglês até a hora que ela terminar o inglês para poder começar as matérias do ensino médio? Então, mas eu fiquei meio perdida quando eu comecei na aula de matemática, porque, assim, matemática são os números, né? Então você não precisa saber outra língua para fazer. Só que também tem os termos, Fiz explicações. né? Ainda mais quando você tá estudando, tipo, funções, igual eu tava estudando. E aí eu sabia, mas eu não sabia os termos. Eu lembro que o primeiro dia eu tive que fazer uma prova escrita de matemática, explicando como eu tava fazendo aquela conta em palavras. Só que meu inglês não era muito bom na época, então foi, tipo, traumática essa prova, mas. Eu tava na aula normal com a galera da minha idade. Uhum, entendi.
Sou atleta de vôlei e queria saber se posso ir cursar o ensino médio no Canadá e continuar jogando. Sim, tem os times aqui da escola e algumas escolas, tipo a minha também tinha, tem o programa de High Performance, que é para atletas. E aí, só algumas escolas têm. Eu acho que, tipo, só 3 escolas de Toronto têm esse programa, alguma coisa assim. E aí, tipo, tem gente que vem de longe pra escola pra ter esse programa, que eles conciliam, assim, a sua vida de atleta com a escola. Então, enquanto todo mundo tem, tipo, aula o dia inteiro, quem tá nesse programa tem aula só de manhã ou só de tarde. E aí, tipo, sei lá, você tem treino de manhã, tem aula no almoço e de tarde, entendeu? Entendi. E tem atleta profissional na minha escola, tipo, que foi pra Olimpíada e coisa do tipo, que já assinou com um time, agora que se formou. Então, sim, Nossa, pois é. chique. E tem bolsa para estudantes atletas? Tipo, pra faculdade, sim, mas geralmente quem é atleta profissional aqui no Canadá e ganha uma bolsa vai para os Estados Unidos, não fica aqui. Eles ficam roubando, né? Sim, Estadunidenses. eles roubam todos os atletas. Dá para aprender francês na escola? Sim, o meu irmão mais novo, ele tá no ensino fundamental e é obrigatório o francês no ensino fundamental. Então ele tá aprendendo francês. E no ensino médio não é obrigatório, mesmo que seja uma das línguas do Canadá, não é obrigatório. E se você fizer os 4 anos, no final você ganha um certificado de bilíngue da Hum, escola. bacana, bacana. Essas eram as dúvidas que o pessoal deixou, mas assim, eu queria saber um pouco mais de você contar a sua experiência, sabe? Você pode sempre comparar com o Brasil, que você viveu no Brasil, que de repente os seus amigos no Brasil estão relatando que tiveram, né, nesse final do Uhum. médio. Eu queria entender um pouco mais assim sobre a sua experiência mesmo. Por conta da pandemia, eu passei esse tempo assim online e uma das coisas que eu fiquei meio assim chocada de estar no Canadá e ser diferente do Brasil é que eles mandaram Chromebooks para tipo todos os alunos para eles poderem fazer aula online. Então, eu até tenho um aqui ainda que eu tenho que devolver, porque assim nem todo mundo tinha computador, você tinha que só preencher um formulário falando de quantos você precisava e eles mandavam para você. E aí eu passei o ano inteiro com esse Chromebook. Nossa, Pois é. a escola pública aqui é a escola de gente rica, um Chromebook. Pois é. E a escola particular é tipo outro nível também. Ok. Eu quero fazer uma pergunta que talvez seja um pouco polêmica. Ok. Tá? Porque, na verdade, assim, eu tenho vários clientes falam comigo em consulta e tal, assim, mas os meus filhos e tal. Mas como é que é a questão das drogas para adolescente? Tem algum problema na escola com relação a isso? Vocês são instruídos a. Eu não sei, né? Tem educação nesse sentido em relação às drogas? Então, na escola não pode usar, tem tipo, tem placa em todos os lugares falando que não pode, falando que se você for pego fazendo qualquer coisa assim, em propriedade da escola, tem que pagar uma multa e coisa assim. Mas assim, nada diferente do Brasil, entendeu? Tipo assim, tem uma galera que usa assim, tipo, vape, nicotina, coisa do tipo, mas maconha, porque é legalizado aqui, eu nunca vi ninguém usando na escola. Não, mas o que eu quero dizer assim, existe algum tipo de programa de educação em relação a essa questão de drogas, nada? Não, eles só tentam botar medo, assim, porque tem nos corredores o tempo todo tem, tipo, aquelas fotos de pulmão, sabe? De fumante, coisa do tipo e tal. Mas, assim, não tem nenhum programa, tipo, igual no Brasil tem Proed e tal. Aqui não tem. Nunca fiz nada assim. Ok, beleza. Gente, vocês podem fazer mais perguntas aqui. Eu acho até que de repente eu devo ter comido alguma pergunta aqui. Conta sobre a prova de IELTS obrigatória para entrar na universidade. Mas ela falou que ela não fez o IELTS. Ah, eu fiz o IELTS pra ter que aplicar pra universidade. Ok. Porque para você não fazer o IELTS, mesmo que você tenha aula de inglês na escola, você tem que estar há 4 anos no ensino médio, ou seja, você tem que ter feito o ensino médio inteiro aqui. E eu tinha feito menos de 4 anos, aí eu tive que pagar lá para fazer o IELTS e tal. E cada universidade tem uma nota que eles aceitam. E mesmo eu tendo terminado, feito as mesmas aulas que todo mundo da minha idade, do meu ano, eu tive que fazer o IELTS para provar que eu sei falar inglês. Ok.
Eles te colocaram numa turma de acordo com a idade ou com o ano que você cursava no Brasil? É, com a idade. A idade, ok. E como é que funciona essa coisa da idade? 16 anos vai para grade 11. Como é que é? É, eu acho que, tipo, grade 9 é 14, então, tipo, eles só veem o ano do seu nascimento e te colocam lá. Entendi. Eu não sei se, tipo, alguém que foi, que, tipo, sei lá, repetiu no Brasil, eu acho que seria colocado no ano de acordo com a idade deles, não o ano que eles estavam no Brasil. E assim, é o ano que você completa 18 é o terceiro ano? Como é que você tem. Algumas pessoas se formam com 17, eu me formei com 18. Tipo, quem faz aniversário na outra metade do ano se forma com 17. Quem faz aniversário na primeira metade do ano se forma com 18. Entendi. Você conseguiu ser enquadrado de acordo com o ano que estava no Brasil? Sim, tipo, inclusive quando eu tava estudando matemática, eu tava estudando coisa que eu tinha visto, tipo, no nono ano no Brasil, de função. Então, algumas coisas tá até meio atrasado, assim. História, no Brasil a gente estuda desde sempre história do mundo, né? História de todos os lugares, não só a história do Brasil. E aqui eles estudam o ano inteiro, todos os anos, história canadense, e aí chega no último ano e eles estudam história do mundo. Então, quando eu estudei história do mundo, não tinha muita coisa que eu não tinha visto ainda. Entendi. Tem prova de recuperação como é no Brasil? Ahn, então, eu não tive prova aqui por causa do Covid. Eu não tive nenhum tipo de prova de final de semestre. Eu tive só uns testezinhos. E aí, aqui eles têm um negócio que é tipo dia de recuperação, que toda última quarta-feira do mês a aula começa mais tarde e quem precisa de ajuda pode ir no horário normal e falar com o professor e fazer dever e coisa assim. Todo final de termo, tipo final de semestre, final de bimestre, enfim. Tem também uma semana de recuperação. Quem já passou não precisa ir e quem precisa de ajuda vai para a escola e tenta fazer trabalho para recuperar a nota e passar. Tem excursão para os alunos conhecerem pontos históricos do Canadá? Um, por conta do Covid, eu não fiz muitas excursões, mas eu fiz duas. Uma foi. Não foi muito assim educativa, foi só porque meu professor estava se aposentando e ele tinha um monte de. Sabe o TIFF aqui de Toronto? Então ele tinha um monte de ingresso do TIFF, 30 ingressos, e aí ele levou a turma inteira pra ir no cinema. E, assim, por eu ser do último ano, a gente é mais livre, assim, nesses passeios. E aí a gente só chegou em downtown, no centro da cidade, e ele falou, tipo, o filme começa às 2, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí a gente ficou passeando, assim, com os amigos, não precisava ficar todo mundo junto. O outro que eu fiz foi pra ver a exposição da Frida, aquela de imersão, sabe, igual a do Van Gogh, Uhum. que tá tendo agora. Eu fui também com o Xisum, com o programa de artes, e o preço normal é tipo US$ 125 e eu fui por US$ 5, que a escola pagou o resto. E foi a mesma coisa, a gente passou o dia passeando pelo centro e depois se encontrou lá, foi na exposição. Então, não tem os mesmos passeios que o Brasil, de vai todo mundo de ônibus pra lá, conhece, depois volta todo mundo de ônibus pra escola. A gente vai de metrô mesmo, cada um paga a sua passagem e é isso, não precisa voltar pra escola depois. Ok. E por fim, é muito alta a quantidade de dever de casa? Ahn, não, eu acho que não. Depende, do seu ano, tipo, o meu grade 11, porque o grade 11 é o ano que mais importa pra faculdade, porque as notas que eles vão ter pra quando você for aceito na faculdade, especialmente se você quiser aplicar cedo. Então, é um ano que eles, tipo, te testam muito. E eu tava online, e eu acho que por eu estar online, eles passaram mais deveres que o normal. Então, foi, assim, eu fiquei um pouco sobrecarregada no grade 11, mas no geral não, porque eu só tenho as 4 aulas por semestre, e são as mesmas 4 aulas todo dia. Então, a gente passa mais tempo fazendo dever na escola do que dever em casa. Ju, muito obrigada. Foi muito bacana. Você está convidada para mais lives, se você quiser falar sobre algum outro assunto aqui para o pessoal. Gente, por favor, senta o dedo no joinha, no coraçãozinho, aqui para Ju. E eu vou deixar você se despedir do pessoal. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada por assistirem.
E se eles tiverem mais dúvidas sobre ensino médio, sobre aplicação de universidade, você pode me convidar de novo, que eu volto. Ótimo. Temos até o tema do vídeo. Acabou. Até outro tema. Stephanie. Bom, gente, muito obrigada por terem assistido. Não esqueçam de compartilhar essa live com os seus amigos, E mais uma vez, Ju, muito obrigada. A gente se vê na segunda-feira com mais live. Tchau, tchau. Tchau.